Senhores deputados, vamos retomar os trabalhos. Vou convidar a senhora secretária para responder. Muito obrigado, senhor presidente. Relativamente aos apoios aos cuidadores, pergunta formulada pela senhora deputada Lei Cheng-Yi. O subsídio é apenas uma das medidas que nós pretendemos lançar. Para além do subsídio, temos ainda feito estudos ainda preliminares, por isso temos que precisar de mais algum tempo. Para os cuidadores e para os seus familiares, ainda temos que ter apoios no aspecto emocional, no aspecto psicológico e na vida que fazem no dia a dia, para que percebam que há pessoas à volta que estão a apoiá-los. Por outro lado, quanto à questão do setor de turismo, vou convidar a doutora Helena para responder. Muito boa tarde a todos. Para responder à senhora deputada Lei Cheng-Yi, em 2017 foi anunciado o Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau. Tem 33 estreias, 91 medidas de curto, médio e longo prazo. Até finais de 2019, as 59 medidas de curta duração, nós já acompanhamos 67. Os restantes dois têm que ser cancelados devido a problemas com as outras unidades. A taxa de conclusão é de 86%. Esses planos de curto prazo vão ser acompanhados nesses 2 anos. Este é um planeamento, um plano geral de 15 anos. Este ano vamos fazer uma revisão do plano geral para ver como é a situação atual do turismo, quais são as vantagens e limitações. Antes da epidemia já decidimos, ou seja, no meio do plano curto prazo, nós já ponderamos fazer uma revisão. E agora, com a epidemia, vamos ver fazer uma revisão para ver como é que vai ser no futuro. Porque o setor turístico vai sofrer mudanças com a epidemia. Vários países vão ter uma perspectiva diferente sobre o turismo depois da epidemia. Por isso é preciso fazer esta revisão do plano geral. A deputada Lei Cheng-Yi falou de alguns objetivos, como, por exemplo, itinerários de muitos dias e também o lançamento de produtos marítimos. Até finais de 2018, sobre os visitantes que pernoitam, a taxa é também satisfatória. Mas até finais de 2019, com o funcionamento do ponto Hong Kong Zhuhai Macau, embora haja um aumento de visitantes, nomeadamente daqueles que pernoitam, e também há um aumento daqueles visitantes que não pernoitam. No ano passado, sobre os turistas internacionais, houve uma descida. No primeiro semestre do ano passado, até o mês de julho, houve um aumento de 2 dígitos. Mas depois de agosto, com os incidentes de Hong Kong, a partir de agosto do ano passado até finais do ano, houve uma descida de 2 dígitos mensal. Temos muitos visitantes internacionais que vêm a Macau passando por Hong Kong, por isso houve um impacto neste sentido.
e também muitos guias turísticos ou também agentes do setor disseram também que houve um choque devido a esses incidentes. E eu creio que é preciso ver como é que Macau pode atrair visitantes das regiões vizinhas. Esta é uma medida a longo prazo para aumentar os turistas internacionais. Quando a produtos turísticos marítimos, em 2018, tem vindo a ser lançado alguns desses produtos. As duas companhias de barcos também têm lançado esses produtos marítimos e também durante o período de defesa da pesca, muitas companhias também têm lançado planos, porque têm lançado planos, mas ainda tem que ponderar. Por exemplo, nos carros que passam veículos híbridos. Sobre os passeios de barco, agora houve uma suspensão devido à epidemia, mas a Direção dos Serviços de Água também está a encontrar novos pontos cais. Por exemplo, na Barra há um porto provisório. E prevê-se que no primeiro trimestre de 2021 vai ter um porto provisório para esses passeios de barco. O que faz com que este produto seja mais atrativo, porque este também é um ponto turístico que tem relação com a história de Macau. Muito obrigada. Vou agora convidar o senhor diretor Sou para falar um pouco sobre os talentos. Muito boa noite a todos. Em relação à questão lançada pela deputada Lei Zhengyi, na verdade, a nossa comissão tem por objetivo ajudar a progressão dos residentes de Macau. Nós fizemos algumas estatísticas sobre setores, incluindo finança, hotelaria, restauração, convenção, exposição, venda de retalho, que ocupa mais de metade dos setores de trabalho de Macau. Nós fizemos uma lista de procura, desde base até a mais alto nível, quais são os cargos ou postos de trabalho que necessita, e também, através dessa lista, nós selecionamos os trabalhos ou os cargos ou os profissionais mais procurados, e em combinação e também em cooperação com as instituições de recursos humanos, nós procedemos aos respectivos trabalhos. Para aqueles trabalhos que precisam de licenciamento, nós fornecemos as informações para obter essa licença profissional. Também fornecemos certos subsídios e apoios a estas pessoas. Esperamos que os residentes de Macau, através dessas informações e apoios, possam progredir. Nós temos também um plano quinquenal de formação dos talentos. Este plano de 5 anos é para articular também com o plano quinquenal de Macau e também articular com um princípio de centro, base e uma plataforma. E nós somos responsáveis pelas 22 medidas, e também há 15 serviços públicos e também entidades privadas que vão assumir outras 24 medidas. E a maior parte dessas medidas ou projetos são contínuos, e cerca de 92% já são concretizadas e conseguiu obter o respectivo objetivo. Por exemplo, através das estatísticas, nós criamos uma base de dados de procura dos talentos e também lançamos o programa de incentivo de talentos, e esses projetos foram já concluídos. Termino por aqui, muito obrigado. Relativamente
a intervenção do seu deputado Lau Jing-ai, que focalizou sobre a questão de formação de quadros para a civilização chinesa, para a formação histórica. Nós continuamos a persistir neste rumo de um centro, uma plataforma para criar os mecanismos necessários. Nós nunca paramos de trabalhar neste sentido e, de facto, muitas tarefas relacionadas à cultura foram realizadas. No ano passado, nós temos o Art Macau e é um projeto de grande sucesso e, por isso, vamos continuar melhorando todo o festival. Vamos realizar um festival bienal. Por isso, no próximo ano, teremos o Art Macau. E, através deste projeto, podemos ter uma parceria com o setor privado, construindo um evento cultural de Macau. O seu deputado Lau Jing-ai ainda perguntou sobre as indústrias criativas culturais. A mesma pergunta foi da intervenção do deputado Foncaccio. Eu vou responder de uma vez quanto a estas questões. As indústrias culturais criativas são ainda muito novas, são ainda muito jovens. No entanto, conseguimos ver um amadurecimento. Comparando com os dados de 2018, nós já registramos um certo progresso. No entanto, de acordo com a estrutura econômica de Macau, este setor ainda tem um peso muito pequeno. No entanto, estamos nos a esforçar com a integração do Fundo de Cultura no Fundo de Indústrias Culturais no Instituto Cultural. Podemos ter uma integração de recursos humanos, assim como de meios. E queremos que os trabalhos serão mais bem desenvolvidos. Para além disso, a formação de artistas é muito importante para o governo, por isso iremos continuar a dar os apoios necessários, encorajando os jovens, dotando-os de oportunidades de formação. Vou dar um exemplo. Temos um programa de apoio à aprendizagem cultural. Neste programa, nós podemos oferecer oportunidades de aprendizagem para os profissionais. Por outro lado, a cooperação com a cidade, os peritos da Cidade Proibida também é uma cooperação que visa proporcionar mais oportunidades aos amigos da área artística. E assim, com a fusão dos dois serviços, teremos mais atuações, teremos mais tarefas perspectivadoras. Quanto à questão do programa de aperfeiçoamento contínuo, questão do senhor deputado Foncaccio, o regulamento administrativo já está mais ou menos concebido. Também estamos agora a conceber o sistema informático, estamos a dar o acompanhamento. Por outro lado, também o sistema de gestão está a ser acompanhado. Eu espero que em um tempo muito breve nós podemos voltar a organizar o programa. Quando há uma cidade de festividades, cidade de eventos, não só a atração de serviços de turismo, que tem esta competência para colaborar na construção de uma cidade de festividades, mas o Instituto Cultural, o Instituto do Desporto, etc. Temos o fogo de artifício, temos ainda no IC o Festival de Artes, a DESES tem o Festival de Danças, o Instituto do Desporto. Eu já dei alguns exemplos, voleibol, grande prémio, etc. Daí, estes eventos todos serão concertados para que sejam mais bem organizados. Ao mesmo tempo,
podemos divulgar junto dos visitantes o calendário dos eventos, para eles saibam com antecedência em que altura o que é que vai aparecer, o que é que vai ter lugar em Macau. Depois, o Sr. Deputado Lei Chang-yu formulou algumas questões respeitantes à vida dos idosos. Os bairros novos em Hengqin, eu já fiz a breve apresentação há pouco e o seu chefe do executivo também apresentou. O que se pretende com os novos bairros para os residentes de Macau é os idosos poderem ficar lá, viverem lá, até terem os seus netos a acompanhá-los nesses bairros, com as escolas, com os postos de saúde, com os critérios e padrões de vida idênticos aos de Macau. Na Grande Bahia, para a vida de aposentados, Hengqin é o primeiro passo, é o projeto pioneiro, mas nós vamos procurar mais locais na Grande Bahia para a implementação do seguro médico. De facto, nós não exigimos que a pessoa trabalhe lá, basta adquirir o seguro e assim pode beneficiar da cobertura do seguro médico. E uma parte poderá ser paga pelo governo em nome do titular. Os residentes de Macau que adquiriram o seguro médico poderão, assim, utilizar este seguro médico para as consultas médicas necessárias dentro da China. E, além disso, quando o mecanismo estiver mais ou menos materializado e amadurecido, nós iremos fazer mais campanhas de sensibilização e de publicidade. Relativamente ao outro projeto que foi lançado em abril de 2019 e até finais de março de 2020, nós recebemos o relatório. São 3 relatórios que estão nas mãos do Instituto de Ação Social para Estudos e depois é que nós poderemos divulgar. São relatórios relativos à empresa de ação, às empresas sociais. Quando ao Fundo de Segurança Social, vou pedir ao seu presidente Yong para responder. O deputado Lei Chang-yu está preocupado com o Fundo de Segurança Social. As receitas do fundo são provenientes do setor do jogo, 1% do orçamento e também das contribuições do fundo. E também a taxa de contratação de trabalhadores não residentes. E em 2019 tem uma nova lei que atribui 3% para o fundo, garantindo assim as receitas para a estabilidade do fundo. Até 2019, aos finais deste ano, o saldo do fundo é de 87,7 mil milhões. Por isso, está numa situação muito estável. E sobre esta 1%, tem que haver 1% de partilha comum para garantir o desenvolvimento sustentável do Fundo de Segurança Social e também a construção de outros departamentos, por exemplo, as habitações, edição, etc., para criar condições de melhoramento da vida da população. E sobre este Fundo de Segurança Social, sobre as prestações, nos finais de 2010, já fez um estudo sobre esta matéria, ajustamento de contribuição, e já há uma
um parecer, agora está em análise no Fundo de Segurança Social. E este fundo vai encaminhar esta análise para o CPSS para ouvir mais opiniões. Muito obrigado. 杨干的补充。 Não faz mal, pode depois dar a resposta. Senhora deputada Lei Cheng-Yi, muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada, senhora secretária e senhores diretores pela resposta. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer à senhora secretária pela atenção em relação aos apoios aos cuidadores. Os cuidadores não têm uma profissão que consideramos profissão, mas eles são muito importantes, contribuem para a sociedade. Por isso, espero que, em termos de políticas, haja mais políticas de carinho para com os cuidadores. Relativamente às políticas, nós vamos entrar num pormenor sobre os profissionais, os guias turísticos. Desde o ano passado já estão a enfrentar este tal choque, este tal impacto. Como é que nós podemos ajudá-los a converter ter uma conversão profissional ou como ajudá-los a ter um desenvolvimento profissional? Haverá ou não uns projetos ou algumas ações mais específicas para os ajudar a superar as dificuldades? Nós, hoje em dia, temos as viagens em pacotes e viagens pessoais, não excursões, pelo que este novo modelo de viagem poderá também trazer algum impacto aos profissionais. Daí é ou não possível fazer uns guias, fazer os guias como um guia de visita guiada, isto é, em locais turísticos, em pontos turísticos, colocar esses guias para servirem de um explicador, de um apresentador do ponto turístico, pelo que nós podemos melhorar os nossos recursos turísticos e também um guia destacado para o local também é uma boa ideia. Faça favor, senhor deputado Lau Jing-Ai. Muito obrigado pela resposta da senhora secretária. Eu queria acompanhar a minha pergunta. 2 pontos e também dar algumas sugestões. Estou muito satisfeito de ouvir a secretária fazer a apresentação sobre uma base que é liderado pela sua excelência o chefe executivo e também em recente vai criar uma comissão. E tenho algumas opiniões. Muitos amigos indicaram que uma base é do posicionamento de Macau. Então, por que nas Laga só há tão pouca redação? E espero que no design possa fazer mais estudos e também ter mais medidas de médio e longo prazo para a concretização de uma base. E, na verdade, para além de promover a concretização da base, vai também surgir ou impulsionar o desenvolvimento de turismo cultural, que poderá também contribuir para a diversificação econômica de Macau. E nas LAG, eu espero que possa ter mais redação sobre essa matéria. Em relação ao desenvolvimento da indústria cultural e recreativo, neste momento já são 2,6 mil milhões. Se possamos atingir a 5 ou 6 mil milhões, que ocupa 1 ou 2% do nosso produto interno bruto, na verdade é um grande impulso para a diversificação adequada da economia de Macau. E eu acho que o governo possa também proceder a mais estudos para atrair os setores industriais do interior da China para investir em Macau. Nomeadamente no que diz respeito ao setor financeiro, à cultura e outras plataformas. Muito obrigado. Senhor deputado Foncaccio, muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer pela resposta da senhora secretária. As minhas 3 questões foram respondidas e eu estou satisfeito
com as respostas. Mas uma pequena sugestão, não um acompanhamento das questões não respondidas. Em relação ao setor turístico, poderá ter uma mudança em termos da ecologia do ambiente do turismo de Macau. E por isso, anteriormente, para cerca de 90%, mais de 90%, digo, são turistas vindos de fora. E agora a população de Macau só consegue contribuir talvez a 3%. Este 3% do setor do jogo a passar para a segurança social, não sei se chega. Daí, eu espero que se pense mais fazer turismo de pessoas de Macau a fazerem viagens em Macau. Mesmo em incidentes de epidemia, os setores podem continuar a sobreviver. Tanto guias turísticos, agências de viagens também estão a sofrer. Os iates, também podemos fazer um passeio marítimo de iates mais a rota de seda marítima. E depois podemos também fazer uma apresentação das portas do Porto Interior. Assim, podemos ter já uns itinerários de meio-dia ou de um dia para inovar os itinerários turísticos. E especialmente pessoas de Macau a fazerem turismo em Macau. Muito obrigado. Senhora deputada Wong Kei-cheng, muito obrigada, senhor presidente. Tenho muitas questões e as questões são muito despertas. A secretária ainda não respondeu a nenhuma das minhas questões. Sobre as creches, no bairro Norte vai ter 2 creches. Quando é que vão entrar em funcionamento? E também a proporção, como é a proporção? Para além das crianças, gostaria de saber sobre assuntos das mulheres. 2018 foi definido o objetivo de desenvolvimento das mulheres e muitas medidas destes objetivos já foram concluídos. Em 2019 foram lançados 22, e em 2020 vão ter 6 medidas a concretizar. E quando é que vão fazer um balanço desses objetivos do desenvolvimento das mulheres de Macau? E sobre a Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, já entrou em funcionamento em vigor há 3 anos. E também já se fez um relatório de avaliação. Lá há muitas sugestões sobre o mecanismo de denúncia desses casos, etc. Em geral, o IAS, em termos de prevenção e combate à violência doméstica, como é que pode cooperar com as instituições sociais ou com outros departamentos governamentais para melhor fazer este combate? E sobre o sufrágio, sobre o seguro universal de seguro, para crianças de mais de 10 anos e para entre 10 a 64 anos. E também há um plano de apoio. Espero que o governo pondere melhor neste seguro. Muito obrigada. Tem a palavra o senhor deputado Lei Zhenyu. Muito obrigado a resposta da senhora secretária, mas ainda parece que ainda não respondeu às minhas perguntas. Hoje é o dia 4 de maio, dia dos jovens. No ano passado, na comemoração de 100 anos de Dias dos Jovens, o presidente e os dirigentes máximos do interior da China tinha indicado que nós temos de melhorar a formação dos jovens para que nós possamos tornar os verdadeiros amigos dos jovens. Nós temos de pensar como é que nós podemos ajudar os jovens, nomeadamente quando eles terminarem o estudo, como é que eles podem procurar emprego, envidar mais esforços para criar melhores condições aos jovens. E também no dia de comemoração de retorno de Macau à pátria, os dirigentes máximos do interior da China têm apontado que nós temos de
promover o ensino o ensino nacional dos jovens. Por isso, espero que o governo da Roraima pode fazer bem os trabalhos relacionados com os jovens e, com base nos trabalhos já realizados, realizar uma consulta pública sobre as medidas dos jovens, nomeadamente ao escutar as opiniões dos diversos sectores, no sentido de satisfazer as necessidades de Macau, no sentido de delinear planos de medidas dos jovens que correspondem com a situação de Macau. Muito obrigado. Tem a palavra, senhora secretária. Sim, muito obrigado. Vou agora responder às questões do senhor deputado Lei Jianyu. Quanto à capacidade do sistema de saúde, depois desta epidemia, nós vamos fazer um balanço mais aprofundado possível para ver se o sistema de saúde consegue ou não ter uma capacidade para enfrentar incidentes desta envergadura ou incidentes de maior envergadura. E como é que nós podemos posteriormente ter planos de contingência? E relativamente aos materiais, só depois da epidemia que nós podemos fazer esta avaliação, porque ainda estamos no meio da batalha e por isso quando nós temos vindo a planear, normalmente temos os materiais necessários para os 3 meses de uso. Mas se houver uma falta de fornecimento a nível mundial, como é que nós podemos arranjar esses materiais e principalmente quanto ao seu armazenamento? Relativamente à UMAC, qual é o curso de formação? É uma ideia de criação de um centro de altos funcionários de Macau e, portanto, irá proporcionar ações de formação para os funcionários de alto nível, para os dirigentes da função pública poderem frequentar alguns cursos de reciclagem. Sinceramente, senhora deputada Wong Kee-cheng, eu reservei as suas respostas para o fim, porque são muitas perguntas e por isso tenho que responder devagarinho. Relativamente às residências dos idosos, já temos tido um diálogo forte com todas as partes envolvidas e quanto às camas nos lares para os idosos, nós pretendemos aumentar 100 camas nos lares para os idosos. Relativamente aos centros de urnos, em relação ao centro de demência, teremos em conjunto mais de 50 camas. Para esta fase, ainda temos camas suficientes para a procura. Mas, em cooperação com outros serviços públicos, vamos ver se os recursos poderão ser mais para esse efeito. Relativamente ao ensino especial, o regulamento administrativo do ensino especial vai ser entregue ao Conselho Executivo este ano. O conteúdo abrangerá sobre os alunos com necessidades especiais de estudo, especialmente quando aos alunos superdotados e, sim, podemos proporcionar os melhores recursos para eles poderem aprender. E, sim, o projeto vai ser submetido ao Conselho Executivo ainda este ano. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Sogao, eu ainda tenho algumas questões não respondidas. Primeiro, relativamente à educação, os cursos de artes, será que só ficam no ensino primário e no ensino secundário? Na verdade, no programa curricular agora já prevê disciplinas de artes, belas artes e de música para o ensino secundário complementar. Quanto à Biblioteca Central, também estamos a aguardar do plano diretor urbanístico e só aí é que poderemos ter um plano mais a longo prazo. Quanto às questões da senhora deputada Lei Jianyu, vou convidar o seu diretor.
Em relação à questão sobre as doenças transmissíveis, a deputada Lei falou que depois de nós retirarmos as amostras, eles vão regressar a casa e essa é uma lacuna. Na verdade, quando as pessoas ficarem em casa à espera do resultado, nós tentamos encontrar essas pessoas e depois aumentar o âmbito de rastreio. Na verdade, muitos pacientes pretendem regressar a casa à espera do resultado e depois verificou que ele apanhou a epidemia. Na verdade, mesmo que essas pessoas são contaminadas, nunca transmitiram a doença a outras pessoas da comunidade. Isto demonstra que as nossas medidas são científicas. Nós sabemos que o impedimento em casa, na verdade, causou uma grande crítica na sociedade. Mas se nós observamos em todo o mundo, muitos países, mesmo que o paciente está doente, eles vão regressar a casa para tratar da doença. E em 2003, nós temos experiências de SARS, mas o nosso princípio é ser sempre melhor preparado e ter um melhor plano para enfrentar essas doenças. E quantos software e hardware que nós necessitamos é que é considerado suficiente? Podemos observar durante a SARS, na verdade, naquela altura os pacientes são menos e essa vez os pacientes são mais. Em Hong Kong até há mais de 1000 pacientes. Itália, Estados Unidos da América, a situação é ainda muito pior. Mas o nosso princípio é nós colocamos em primazia a segurança dos cidadãos. E nós temos projetos preparados, também temos vários diversos planos. E em relação ao complexo hospitalar das IAS, nós vamos continuar a aperfeiçoar os projetos de mão de obra e também de acordo com a procura de serviço de médico, nós vamos também reforçar o recrutamento para satisfazer a necessidade de longo prazo. Em relação ao plano de registro, esses também é para articular com a necessidade de ação de formação. E em relação ao transporte do complexo hospitalar, nós temos também metro ligeiro que vai passar pelo complexo hospitalar. E em relação ao centro de saúde, nós vamos reconstruir este centro de saúde. Entretanto, devido às restrições das alturas, nós estamos ainda a considerar a altura desse centro de saúde. Em relação ao centro de saúde de Sec Pai, vai terminar as obras em 2021. Mas nós estamos neste momento a alargar o espaço desse centro de saúde. E em relação à instituição, no ano passado atribuiu um licenciamento. E devido à epidemia, nós adiamos a atribuição desse certificado. Mas nós vamos iniciar uma nova fase da formação dos médicos. E para além disso, nós também vamos criar um centro de ação de formação de simulacro. E em relação à carreira de enfermeira, de acordo com a realidade, nós vamos proceder ao aperfeiçoamento ou revisão da legislação. Nós estamos disponíveis para fazer intercâmbio com o setor da enfermeira e nós também estamos a acompanhar de perto a situação de desenvolvimento do setor de enfermeiro. Em relação à rácio, neste momento, em cada 1000 pessoas tem 3,7 enfermeiros. Nós vamos tentar formar mais enfermeiros para satisfazer a necessidade da sociedade. Em relação a 15 tipos dos profissionais médicos,
nós temos o plano da CPD para assegurar o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais do sector de saúde. Nós já tínhamos organizado 48 cursos para os médicos ou os profissionais do sector médico a frequentarem. E estes cursos têm por objetivo elevar a qualidade dos serviços dos médicos e dos respectivos profissionais. Eu penso que não vou conseguir, por isso responderei daqui a pouco. Bom, então vamos entrar para a quinta ronda. Vou convidar o Sr. Deputado Ipseu Kai. Muito boa tarde a todos. Eu tenho 2 pontos a discutir com a secretária. Macau é cada vez... A sociedade de Macau é cada vez mais envelhecida e esta é uma questão muito urgente para nós a resolvermos. E nas LAC tem ponderado ao tornar o regime de previdência central não obrigatório para obrigatório. Eu acho que esse regime pode resolver muitos problemas. Se o regime de previdência consegue desempenhar o seu papel, merece o nosso apoio. Entretanto, é necessário dos vários elementos para o sucesso. Em primeiro lugar, temos de ter contribuições suficientes. Em segundo, temos de ter investimento de longo prazo e, para além disso, o lucro tem de ser melhor do que a inflação. Por isso, queria apontar que se nós pretendemos transformar esse regime não obrigatório para obrigatório, eu acho que todos têm de perceber que isto significa com o aumento das taxas. Quer dizer, todas as pessoas têm de contribuir mais. E será que todos estão preparados e disponíveis para pagar mais contribuições? Nomeadamente, o gestor desse regime é sem fins lucrativos. Na verdade, se o gestor desse regime é de fins lucrativos, sequer pode causar alguns problemas. Mas se fosse uma empresa gestora sem fins lucrativos, na verdade é mais útil para o desenvolvimento do regime. Podemos observar as experiências dos outros países. O governo vai interferir na gestão do regime para que todos vão participar no regime de previdência que tem certos lucros garantidos. E se nós pretendemos rever o funcionamento desse regime, este ano, devido à epidemia, se calhar nós podemos adiar a revisão desse regime para que nós podemos ter uma consideração global. E o segundo ponto, muitos colegas também perguntaram sobre a hipoteca inversa. Eu acho que esta hipoteca inversa não pode ser substituída pelos residência aos idosos. Para os idosos que são proprietários de alguns apartamentos ou frações, nós temos de pensar o titular. Como é que nós podemos fazer mais rápido possível a hipoteca inversa? Para além disso, como é que nós podemos encorajar os bancos a participar na hipoteca inversa? Nós temos de ter umas medidas que permitam os bancos a participarem. E em relação a como é que podemos permitir eles assumirem o risco, se calhar é necessário a intervenção das empresas de seguro, do banco e também do governo. Em Macau, sim, há muitas pessoas que têm a sua própria casa. Se nós pretendemos aumentar para suportar a vida dos idosos, eu acho que temos de criar alguns requisitos. E nós podemos observar nos países vizinhos que têm uma pensão vitalícia. Se nós temos subsídio aos idosos, nós temos pensão para idosos, nós temos pensão vitalícia, nós temos residência aos idosos. Se calhar nós podemos assim assegurar de melhor forma a vida dos idosos. Temos de ter uma rede mais abrangente. Eu não sei se o governo vai ou não pensar nesta vertente. E
Nas LAC também falou sobre aprofundar a cultura chinesa. E isto é para concretizar o princípio de um país, dois sistemas. Eu acho que é uma boa política e eu também concordo. Nós temos de formar os nossos jovens. Desde 7º até ao 10º ano, eles têm de ter disciplina da história e também temos de elaborar alguns manuais que incluem as disciplinas de história chinesa para que eles possam melhor conhecer a situação do interior da China. Entretanto, em relação aos materiais ou aos manuais, sim, nós temos e também são utilizados nas escolas. Eu entendo que no sistema de ensino de Macau é um pouco diferente. A maior parte dos países são liderados pelo governo. Muitas vezes os docentes ou professores são também considerados como funcionários públicos. Entretanto, a situação de Macau é diferente. As principais escolas são escolas privadas e elas funcionam de forma independente. E devido à razão histórica, Macau tem uma situação diferente. E também corresponde com a situação de Macau. Uma vez que a maior parte das escolas são escolas privadas e que utilizam diferentes línguas para ensinar, e o governo de Macau também poucas vezes vão interferir no ensino das escolas. Assim sendo, como é que os materiais que nós utilizamos possa permitir os jovens a aprenderem o princípio de um país, dois sistemas, e também utilizar um material uniformizado. E em recente, não sei se vocês sabem, por exemplo, em relação à guerra de ópio, há também diferentes opiniões sobre a guerra de ópio. Hoje é dia 4 de maio. Nós sabemos que este é um protesto. Nós temos um slogan para tentar procurar a independência do país. É uma atividade para promover a democracia e também amor à pátria. Como é que nós podemos permitir as nossas próximas gerações a saberem dessas atividades? E também tem um ensino uniformizado. Isto é bastante importante. Neste momento, as escolas funcionam de forma independente. Então, como é que nós podemos concretizar essas medidas indicadas nas LAG? Como é que a secretária vai conseguir concretizar? Muito obrigado. Próximo deputado. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer aos todos os profissionais de saúde e da linha da frente. E hoje, no debate da pasta, todo mundo também tem a mesma sensação que na conferência de imprensa diária, nós sempre contamos com a presença do representante de serviços de saúde, de educação, de IAS e de turismo, etc. Isto dá para demonstrar que a SARS tem um papel fundamental neste combate à epidemia. Mas também precisamos de lembrar os participantes nos trabalhos comunitários no combate à epidemia, também os trabalhadores das instituições privadas também participaram neste embate. Eles fornecem também serviço como assistência psicológica, assistência à família, tal como entregar os pães de proteção contra a epidemia. Neste tipo de trabalho do embate é que conta com os esforços de todo mundo, de toda a sociedade.
E também gostaria de discutir com a senhora secretária no desenvolvimento dos serviços sociais. Agora falamos a construção da cidade inteligente. Vale a pena discutir Internet Plus. Devemos integrar as técnicas de internet. Acho que vai ter um espaço de melhoramento na área de serviços sociais. Pode aumentar também a qualidade de serviços prestados pelos assistentes sociais. E com a tecnologia de megadados também podemos melhorar ainda os nossos serviços na área de serviços sociais. E olhando para a região vizinha, através dessa tecnologia de internet, podemos ter mais informações, pode optimizar o processo de prestação de serviços. Assim, a população pode, em casa, já proceder às formalidades de obtenção de serviços. Assim, pode melhorar muito o desenvolvimento dos serviços comunitários. Assim, aqui também gostaria de perguntar à senhora secretária, será que no futuro podemos elaborar um plano ou linhas gerais para o desenvolvimento de prestação de serviços sociais, ou até cooperação com o Indochina para acelerar a construção de Internet Plus, fornecendo formação para os trabalhadores nesta área. Ao longo do desenvolvimento de Macau, podemos notar a mudança do mercado laboral. As associações locais têm que garantir a sua qualidade de serviço e, ao mesmo tempo, também têm que garantir o número ou quantidade de serviços prestados ou até ter mais novos serviços à população. Senão, no futuro, vai alargar também o investimento nos serviços sociais para ajudar as associações privadas, para ajudar a sociedade. Novos serviços tais como fornecer espaço com baixa renda às associações locais a prestar serviços aos cidadãos. Em 2015, também lançou um novo programa de apoio às associações locais. Só que, no seu processo, notou-se ainda muito espaço de melhoramento. Será que no futuro vai aperfeiçoar esse tipo de programa de apoio às associações sociais para além de assistentes sociais? Será que pode criar uma carreira para outro tipo de também os trabalhadores que prestem serviços sociais? Assim, alcançando um equilíbrio dos serviços prestados pelo governo e pelas instituições privadas, para, assim, em geral, aumentar a qualidade e a estabilidade dos serviços sociais. E agora, contamos ainda com a insuficiência dos terapeutas. Será que o governo também no futuro tem algum plano para esta questão? E durante a epidemia, foi requisitos muitos hotéis para observação médica. Agora, está em construção o edifício de doenças transmissíveis. Por causa do limite de altura, agora o número de camas está reduzido. Será que este número de camas é suficiente para os eventuais incidentes no futuro? Porque também gostaria de saber o andamento da construção deste edifício. E no futuro também haverá uma fusão de DCES e DISES. Também gostaria de saber, depois da fusão destes dois edifícios,
Será que vai ter algumas medidas concretas sobre as competências desses dois serviços? E qual é a medida de integração dos recursos humanos no futuro? Depois da fusão, será que vai ter algumas novas ideias sobre o planeamento do plano educativo, especialmente na carreira dos estudantes? E no futuro, como é que vai ser ter medida de articulação com a construção de um centro e uma plataforma? E uma base. E gostaria de saber também o futuro desenvolvimento, como o aperfeiçoamento da qualidade das instituições do ensino superior, porque muitas pessoas estão preocupadas com isso. E sobre esta matéria, gostaria de ouvir a opinião da senhora secretária sobre o futuro mercado das instituições do ensino superior. E em relação às áreas de turismo inteligente, turismo e governo inteligente, será que o futuro vai ter uma educação inteligente? Muito obrigado. Sr. Deputado Algamson, muito obrigado, Sr. Presidente, Senhora Secretária, Senhores Dirigentes, caros colegas. Tenho questões para diferentes âmbitos, diferentes áreas. Primeiro, para o ensino. O governo pretende estabelecer o estatuto do pessoal docente das escolas públicas e depois o quadro geral dos professores das escolas particulares também será revisto. Estes dois diplomas têm como destinatários os docentes e, por isso, em primeiro lugar, temos que garantir que os professores não sejam despedidos sem justa causa. Claro que com justa causa é possível, mas sem justa causa eu não posso admitir. O sucesso do ensino depende muito do pessoal docente. E os professores também enfrentam tarefas diferentes perante a comunidade discente. Daí, os professores adoptam metodologia pedagógica muito diferente e também uma certa autonomia, uma certa independência quando ensinam. De vez em quando, adoptam critérios diferentes daqueles que são exigidos pela parte da direção da escola. Assim sendo, os docentes têm que ter uma certa autonomia no ensino, ao mesmo tempo têm que ter garantias para não serem despedidos sem justa causa, porque a escola pode entender que um professor não é obediente e por isso é despedido. Isso não pode acontecer. Um professor deve ter um pensamento mais autônomo, mais independente, para poder ensinar alguém com uma capacidade de crítica. Agora, nós sabemos que existem vários casos de despedimento sem justa causa e daí eu acho que isto não pode continuar. Este fenómeno deve deixar de existir. Por que é que eu insisto nisto? Porque na lei do pessoal docente, no seu artigo 37, há um despedimento com justa causa. A justa causa versa sobre diferentes âmbitos, nomeadamente o incumprimento do programa pedagógico, o ensino inadequado, influenciando os más estudos do estudante ou até aqueles que não tenham uma conduta deontológica adequada podem ser despedidos. E depois, em Taiwan, também há 14 itens de despedimento ou de não renovação do vínculo com o professor. Sem infringirem estes itens, os professores não podem ser despedidos sem justa causa. Mas Macau, sim, há um patrão, quando despede o seu trabalhador sem justa causa, tem que indemnizar o seu trabalhador com o seu dinheiro.
com o dinheiro da empresa para indemnizar o trabalhador despedido sem justa causa. Mas agora, despedindo um professor, a entidade patronal terá que pagar com o orçamento da escola. E o orçamento da escola, muitas vezes, vem do orçamento do governo. Isso significa que a indemnização é paga com o dinheiro do governo. Nós temos que ter garantias para uma pedagogia autonomizada, independente, permitindo uma liberdade aos professores em ensinar. Os professores, às vezes, perante medidas não muito corretas da escola, perante exigências não muito corretas da escola, muitos professores só podem fechar a boca sem dar um pio, porque se revoltarem poderão ser despedidos. Daí, espero que a senhora secretária possa prestar atenção e por isso mesmo que eu gostava de abordar com a senhora secretária. Agora, também vou tocar no assunto da residência dos idosos. Já formulei uma interpelação, mas relativamente à residência, aos lares dos idosos. Neste momento, o número de camas não é suficiente. Claro que nós queremos que os idosos possam ser cuidados na sua própria casa, mas há sempre alguém que necessita de ser internada em lares. Neste momento, 800 pessoas, mais de 800 pessoas estão à espera, mas num futuro próximo teremos mais 500 camas. Este número não satisfaz a procura. E alguns idosos já se queixaram em dizer que até ao momento do falecimento não terão a oportunidade de entrar num lar. Nós, quando temos que apagar um incêndio, temos que apagar com a água que está mais perto de nós. E, por isso, nós temos que apostar na construção de mais lares para podermos acolher esses idosos necessitados. E também devemos ponderar mais profundamente sobre esta questão. Agora, quanto à pensão de velhice. Na verdade, as medidas para os idosos são já praticamente boas, mas há um grupo de pessoas que é sempre esquecido. São aqueles que, em 2010, essas pessoas não podiam contribuir para a segurança social. E depois, com a nova lei, é permitida a contribuição para a segurança social. Na altura, em 2010, as pessoas podem contribuir 260 meses para poderem obter a pensão de velhice. E os que, nessa altura, foram permitidos de contribuir, podem contribuir 180 meses para obter meia pensão. E os outros poderão ter que contribuir 15 anos. Mas, fazendo as contas, essas pessoas já contribuíram 9 anos. Mas nós não temos um financiamento bastante para a pensão de velhice. Eles, se calhar, depois de contribuírem os anos todos, só vão ter metade da pensão ou menos de metade da pensão. Esse grupo é um grupo que contribui para a sociedade. Porque é que os outros idosos conseguiram a pensão inteira e esses só conseguem meia pensão? Eu, se calhar, acharia mais pertinente nós permitirmos que essas pessoas possam fazer uma contribuição de vez dos restantes meses e, assim, obterem as mesmas regalias, ou seja, podem obter a pensão inteira. Quanto ao regime dos direitos dos idosos ou a lei para salvaguardar os idosos, devem pensar nisso. Devem pensar em dar-lhes uma oportunidade de fazer o pagamento das contribuições de uma só vez para obter a pensão inteira. É a minha ideia. Muito obrigado. Senhor deputado Aum, há pouco, quando estava a mencionar os artigos, não sei se foi de propósito ou não intencional,
mas vale a pena de repensar as palavras que usou, porque o conteúdo, eu espero que preste alguma atenção, não sei se foi de propósito ou não intencional. Espero que preste mais atenção no uso da palavra. Senhor deputado Maxwell Kuhn. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária. Agradeço com toda a sinceridade todo o pessoal da linha frente e todos os trabalhadores da sua tutela pelo seu esforço durante o combate à epidemia. Essas leis, se calhar, foram redigidas antes da epidemia. Agora temos que dar prioridade a este trabalho. Por isso, em novembro, é que eu vou fazer um debate mais aprofundado. Antes de colocar as questões, primeiro espero que a vossa equipa pode manter a saúde. Ouvi o diretor Leitinho a tossir há bocado, por isso espero que mantenha a saúde. Se a garganta está seca, tenho uma receita, que é fazer uma sopa de nabo com pera, que é muito eficaz para conter a tosse. Se não conseguir, pode pedir receitas da medicina chinesa. Eu não sou médico, pode perguntar aos mestres da medicina chinesa. E sobre a medicina? As pessoas têm que curar as doenças logo no início da doença. Há bocado falaram-se muito sobre médicos de especialidade. Agora, para as doenças menos graves, é muito mais acelerado em Macau. E para o CT e MRI, há uma lista de espera. Há pessoas que até levam meses para poder aceder a esses serviços. Por isso, Macau tem tantos hospitais privados, podem também dar esses serviços, essas instituições médicas privadas para conseguir, para que a população tenha acesso a esses serviços. Agora, sobre a educação do amor pela prática e por Macau. Eu acho que não há muito conteúdo nas leis. O importante são os docentes. É claro que o currículo também é importante. Apenas com material escolar de história, acho que não é suficiente. Os docentes têm um papel muito importante. A qualidade dos docentes é, sem dúvida, muito importante. Então, como é que vai formar os docentes, especialmente os docentes de história? E ainda, devem organizar mais visitas ao interior da China para conhecer melhor a China, as pontes. A ponte de Luojiang. E ainda podem ir a Nanshan ou a outras localidades para os alunos conhecerem mais sobre a história. Por isso, acho que é muito importante a qualidade dos docentes e também os materiais de história. E também a educação cívica é importante porque está relacionada com a higiene pessoal, higiene coletiva. E sobre a proteção ambiental também é muito importante. Porque, sinceramente, agora estamos castigados pelo nosso planeta. Houve grandes incêndios na Austrália e também muitas doenças que estão a aparecer. Por isso, o essencial é proteger o ambiente. Se conhecer melhorar a fonte, se não houver problema na fonte, então não vai haver problemas. Japão é muito claro neste sentido. Estão a fazer legislação sobre a proteção ambiental, estão a integrar esta matéria no currículo do ensino primário e secundário, a ensinar desde as crianças, desde pequenos, o que é proteção ambiental. Sobre a educação cívica, o importante é ter
um civismo ao nível de higiene, por exemplo. Poderá integrar este conteúdo nos materiais escolares, nos manuais? Eu não vejo que há este conteúdo. Por exemplo, tem que pôr este conteúdo no ensino infantil. A UMA deve criar uma cadeira específica de proteção ambiental. No Japão há. Tem que ter uma licenciatura em ambiente. Parece que na Universidade São José há um curso de proteção ambiental, não tenho certeza. Sobre o ensino técnico profissional, só vou falar em novembro. Sobre a proteção dos monumentos, etc. Também na página 134 da versão chinesa das LACs, há um curso de formação em cooperação com Pequim. Mas em Pequim são edifícios de palácio, mas no sul da China são edifícios não de palácio. São construções do povo. A arquitetura Ningnan. Não sei se vão pôr este conteúdo nas LACs em novembro. Devem organizar mais esses cursos de formação para a proteção do patrimônio de Macau. E não só apenas pedir ajuda do pessoal do Museu do Palácio Imperial. Acho que Macau está a trabalhar muito bem na salvaguarda do patrimônio cultural. As pessoas de Macau não sabem fazer o restauro, não sabem preservar o nosso patrimônio cultural. Então, é preciso convidar as pessoas de Pequim para vir cá para ajudar. Eu acho que as pessoas locais precisam de adquirir mais técnicas. E também tem que arranjar umas obras para depois da formação eles poderem pôr em prática os conhecimentos adquiridos. E sobre o turismo? Eu já tinha dito antes que os aviões podem permanecer em Macau, os aviões pessoais, porque esses são clientes de alta qualidade. O centro de gastronomia, por exemplo, podem pôr os patos, os gansos assados ou outros ingredientes para pôr no nosso centro e depois ser promovido em Macau. Ou podem também organizar itinerários multidestinos. E ainda as agências de viagem, eu vou falar um pouco mais depois. Muito obrigado. Muito boa noite, senhora secretária. Boa noite, pessoal. A minha primeira pergunta é sobre para os idosos aposentados na participação nos trabalhos na sociedade. Com o aumento de qualidade dos cuidados de saúde, as pessoas agora vivem cada vez mais. Agora, a sociedade conta com uma insuficiência de mão de obra. Isso também afeta o desenvolvimento da sociedade. Muitos países, muitas regiões, recentemente também começaram a impulsionar os idosos para dedicar-se mais uma vez ao mercado de trabalho. Para além desta vantagem, também pode enriquecer a vida da aposentação dos idosos, como o governo de Singapura, com subsídio para incentivar as empresas a empregar os idosos. Se uma empresa contrata um idoso com idade superior a 56 anos, pode obter um subsídio. Agora, a taxa de
emprego dos idosos aposentados já é 26%. Agora, a mão de obra é muito procurada em Macau, por isso gostaria de sugerir ao governo para fazer uma análise aprofundada para que os idosos possam também dedicar-se ou contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Portanto, proceder a programa de subsídio para os idosos aposentados e também pode aliviar a questão de insuficiência de mão de obra de Macau. E também pode aliviar a pressão de recria de Macau. Assim, é win-win. Assim, os idosos podem ganhar pão e também podem estimar o consumo da sociedade. Pode criar uma base de quadro qualificado dos idosos. Os idosos com técnicas podem ser integrados numa base. Isso pode fazer também uma ligação. Nesta base de dados, as empresas podem encontrar os profissionais que eles precisam nesta base. E também pode estabelecer um regime de emprego dos idosos. Os idosos podem receber subsídio e trabalhando. Assim é para enriquecer a vida dos idosos. Eu espero que, desta vez, também a senhora secretária pode me responder sobre a sua opinião sobre a minha ideia. O segundo ponto, para alguma indústria criativa e cultura, pode ter uma cooperação com algumas empresas físicas. Algum tipo de indústria criativa e cultura, de facto, tem alguma característica que pode cooperar com as empresas locais, empresas físicas locais. Na Inglaterra, tem promovido a integração da indústria criativa no setor de imprensa ou publicidade. Nasdaq falou sobre o aumento do nível da indústria criativa e cultura. Acho que esta parte deve ser integrada no trabalho do ICE. Eu gostaria também de ouvir a opinião da senhora secretária do desenvolvimento da indústria criativa e cultura. Será que tem alguma medida de cooperação para a indústria? Para que a indústria criativa e cultura pode ajudar o setor tradicional local, porque muitas empresas tradicionais locais carecem dos fatores inovadores como a indústria criativa e cultura têm. Será que no seu pedido de subsídio na indústria criativa e cultura, será que pode ter mais uma exigência com a adesão da empresa física local? Através desta cooperação, pode ambas partes desenvolver melhor. Terceiro ponto sobre o turismo inteligente. Esta questão já foi colocada por alguns colegas na introdução das LAC. Falou muitas ideias sobre informática, pagamento eletrônico, conta única de acesso comum, e-sport, etc. Ou plataforma de produtos turísticos.
Tudo isso fazem parte do turismo inteligente. Será que na estratégia pode ter um fator de partilha de dados? Porque com essa partilha, a indústria pode fazer um segundo desenvolvimento desses dados divulgados. Através destes dados, eles podem fazer muito, e acho que isso pode ajudar o setor de turismo de Macau. E, ao mesmo tempo, como, por exemplo, também sugeri desde que nós precisamos do visto individual para viajar por todo o mundo. Só que nas ruas de Macau devem ter mais postos que podem ajudar os turistas a saber onde é que eles estão. Uma informação de localização. Uma sinalização de localização. O último ponto, o Conselho de Desenvolvimento de Talento. Será que tem uma investigação sobre as vagas procuradas de emprego na sociedade? Muito obrigado. Tem a palavra a senhora secretária? Muito obrigado, senhora Presidente. Em primeiro vou responder à pergunta do deputado Ipsil Kai em relação ao regime de providência central não obrigatório para obrigatório. Nós vamos proceder ao estudo em janeiro do próximo ano. Ainda não sabemos como é que vai ser o resultado, porque ainda estamos na fase de estudo. Mas para tornar num regime obrigatório, ainda não sabemos. Se calhar vamos também manter no regime não obrigatório, mas também precisamos de escutar as opiniões em relação ao subsídio vitalício. Eu sei que em Hong Kong existe esse plano. Entretanto, no nosso regime de segurança social, nós já temos um regime vitalício que é a pensão para os idosos. Os idosos têm acesso a essa pensão e, para além disso, depois da aposentação, os idosos também têm acesso a um outro tipo de subsídio. E eles também podem aproveitar esse dinheiro. Por isso, se calhar esse subsídio vitalício pode tornar um tipo de projeto no mercado ou um produto do mercado para que os idosos podem optar. Em relação ao ensino da cultura chinesa, nós vamos ter alguns manuais ou materiais relacionados com a história, com a educação civil, e também está previsto na lei básica que as escolas tenham o direito de optar os seus próprios materiais para ensino. E nós também mantemos um contato estreito com as escolas. E em relação a últimos dois manuais que acabei de falar, a maior parte das escolas estão a utilizar. Por outro lado, a deputada Wong Kee-cheng, peço desculpa, há bocado não respondi a sua pergunta em relação aos subsídios aos profissionais de ensino. Eu vou passar a palavra ao senhor diretor Lo Passan para responder. Muito obrigada, senhora secretária. Relativamente à questão da senhora deputada Wong Kee-cheng, o desenvolvimento do setor de ensino, a formação, nós temos a formação de docentes para o ensino inclusivo. E temos também muitos professores já formados através do Fundo de Desenvolvimento Escolar. Nós temos os projetos de apoio às escolas para a aquisição de equipamentos escolares e assim melhorar todo o ambiente escolar. Esses alunos do
alunos do ensino especial, eles têm uns objetivos de aprendizagem definidos de acordo com o Decreto-Lei 3396-M. Além disso, relativamente ao subsídio do desenvolvimento da carreira para os professores, nós atribuímos em todos os anos o subsídio às propinas. Ao mesmo tempo, também fazemos uma revisão ao subsídio aos professores. Nós vamos ter um aumento de cerca de 3%. O total de despesas é de 820 milhões. E em relação ao desenvolvimento das mulheres e as respectivas vagas dos creches, vou passar a palavra ao senhor diretor. Muito obrigado. Em relação às vagas para as creches, teremos na zona do norte 2 creches. Uma que é a Monha Segunda Fase. Cerca de 400 vagas serão aumentadas no ano de 2022. E em relação à questão das mulheres, temos atividades de promoção para igualdade de género, especialmente no que toca às necessidades das mulheres. Nós vamos preparar uma lista das necessidades e para assim procurar um equilíbrio de género. Em relação à questão colocada pelo deputado Roy Yong-san, nós vamos através de internet ou de tecnologia para apoiar as classes mais desfavorecidas. Esta é uma das nossas direções. Por exemplo, através de técnica de AI, de inteligência artificial para ajudar as crianças que precisam de terapêutica linguística e também vamos ajudar os idosos que nós podemos saber dentro da casa como está a situação dos idosos, se eles tropeçaram ou não. E nós também temos a consulta médica online. Através da internet fornecemos uma consulta médica às pessoas. E em relação à aposta dos recursos no futuro, nós vamos manter em contato com o setor da assistência social, que também precisamos os respectivos apoios. E em relação aos bairros novos presentes de Macau, nós vamos ter lares diurnos, vamos ter centros de saúde, postos de saúde disponíveis lá, e que são funcionados em cooperação com os órgãos de assistência social. Em relação à falta dos terapeutas desde 2017, em conjunto com o IPIM, nós criamos algumas formação para essas terapeutas com IPM, Instituto Politécnico de Macau. E em relação às terapeutas profissionais, ainda há falta, mas nós vamos pedir à direção dos serviços de ensino superior para encaminhar essas informações aos finalistas para que eles saberem mais sobre quando eles vão planear o futuro emprego. E em relação ao edifício da doença transmissível, nós vamos ter mais 80 quartos e, entretanto, essas camas, de acordo com a nossa população, o rácio é superior em comparação com outros locais vizinhos. Mas depende da situação epidêmica. Se houver um surto na nossa comunidade, mesmo que temos muitas camas, é insuficiente. Por isso só podemos dizer isso. E em relação à integração dos serviços públicos da área de ensino, os serviços de ensino superior, a fusão dos serviços de ensino superior e DESES, nós vamos fazer a reforma da administração, também vamos ter uma redistribuição dos trabalhadores e em relação à formação dos jovens. Nós vamos
fazer os trabalhos de forma sistematizada, permitindo que os jovens possam ter um melhor plano da sua vida. Em relação ao ensino inteligente, nós vamos fazer, e durante esse período nós estamos a promover esses trabalhos e a DESES está também a desenvolver os respectivos trabalhos. O deputado Au Kam-san perguntou sobre a questão em relação ao despedimento sem justa causa. Os professores, para além de ser assegurados pelo quadro geral do pessoal, também temos outras legislações para garantir o emprego dos docentes. Obviamente, nós também vamos continuar a escutar as opiniões dos docentes, tal como foi respondida à questão da deputada Lam Yok Fong em relação aos idosos. Obviamente que eu creio que temos mais recursos, por exemplo, no que diz respeito ao plano urbanístico, plano geral urbanístico. Nós também vamos considerar em diferentes vertentes. Nós também procedemos a alguns estudos sobre o subsídio aos idosos, mas para aqueles que já estão a contribuir, parece que é injusto para eles, porque essas pessoas contribuíram tanto tempo, é que podem optar totalmente a pensão. Mas as outras pessoas deixou de contribuir um longo tempo, depois da entrada em vigor da lei, começou de novo a contribuir. Será que assim vai causar uma injustiça para as pessoas que contribuíram muito tempo? E em relação aos imigrantes, eles podem ou não também contribuir? Se eles podem contribuir, será que vai causar vai prejudicar o nosso regime? E em relação à questão do deputado Mak Soe-kun sobre o ensino de amar Macau e amar pátria, sim, nós temos de formar os nossos docentes. Nós temos um plano de 1000 docentes. E acho que esse é um bom plano, permitindo que nós enviar os nossos docentes a irem frequentar uma ação de formação de 1 ano na escola de Hwadong, que é uma excelente universidade, e para além dos cursos de Amar Macau e Amar a Pátria, tem outros tipos de formação profissionais. E em relação ao ensino de proteção ambiental e educação cívica, nós temos nos nossos materiais moral, educação cívica, e eu sei que há parte das escolas também tem cooperações com a IAMA e serviços de proteção ambiental e organizam em conjunto muitas atividades. E eu acho que através dessas atividades e de outros tipos de ensino pode permitir os estudantes dominarem mais conhecimentos sobre proteção ambiental. E em relação à adesão de uma disciplina na universidade eu estou aberto em relação à disciplina de proteção ambiental. Eu não sei como é que acham as universidades, mas eles podem proceder ao respectivo estudo. O deputado Mak Soe-kun também falou que nós vamos contratar especialistas ou arquitetos de estilo Nengnam para vir cá. Nós não colocamos este conteúdo nos lagos, mas nós vamos continuar os respectivos trabalhos. Em relação ao turismo, se tiver aviões pessoais a deslocar a Macau, obviamente que nós vamos estar satisfeitos, porque é um turismo de alta qualidade e também pode promover a economia de Macau. E em relação ao CT e MRI, que precisa de esperar muito tempo, em 2015 nós começamos a adiar o nosso horário de funcionamento e também sábado e domingo fornecemos este serviço. Esses dois tipos de serviço, neste momento, precisa de esperar 2 semanas. E para as pessoas que têm urgência, nós, de forma atempada, vamos fornecer imediatamente o respectivo serviço. E
o deputado Wong Sai-man também colocou questão sobre os trabalhos, fornecer trabalhos aos idosos. Há bocado tinha já apresentado que nós temos uma empresa de ação social e nós estamos a acompanhar o respectivo projeto e também nós também queremos ajudar os idosos a continuar a trabalhar para que eles possam ter uma vida com dignidade. E porque sabemos que os idosos têm as suas experiências que podem herdar essas experiências aos jovens e também eles podem manter ativo. E em relação ao setor de cultura e criativo, e na verdade o fundo está a proceder aos respectivos trabalhos. Nós estamos a pedir aos sectores de cultura e criativo a ajudar as lojas de restauração para divulgar a sua culinária e também permite a eles promover o seu desenvolvimento. Em relação à partilha dos dados, eu sei que os serviços de turismo estão a fazer os trabalhos de partilha dos dados. Estamos na primeira etapa ainda. Em relação à cidade turística inteligente, nós temos este plano. E em relação às sinalizações dos bairros antigos, eu acho que neste momento os serviços de turismo estão a criar um sistema para direcionar ou fornecer alguma sinalização aos turistas para eles podem deslocar de um local para outro local. E então, para além disso, também tem um horário dizendo a que horas vai ter que tipo de espetáculo, onde tem que tipo de comidas, de restauração. Se eles deslocarem para este local, há quanto tempo precisa de quanto tempo de deslocar de um ponto a outro, de táxi, de autocarro ou de pé. E eu também tinha falado com a senhora diretora e ela neste momento está a pensar através dos recursos existentes fazer a respectiva integração. E em relação à Comissão dos Talentos, eu vou passar a palavra ao senhor diretor Sou para fazer a apresentação. Muito obrigada, senhora secretária, senhores deputados. Há bocado falou-se sobre os 7 setores, por exemplo, da hoteleira, restauração. Todos estes dados estão disponíveis no site da Comissão de Talentos. Muito obrigado. E em relação à questão do deputado Ho Yun-san sobre a Direção de Desenvolvimento das Escolas de Ensino Superior. Em relação à Escola de Ensino Superior já tem uma certa envergadura. E neste momento estamos a fazer alguns trabalhos de reconhecimento dos cursos junto das organizações internacionais. E através deste reconhecimento eu acredito que possa promover a qualidade desses cursos. E neste pressuposto, espero também que as escolas possam admitir mais alunos. Entretanto, também não pode prejudicar os estudantes locais e, através do alargamento da admissão, pode vitalizar as escolas e também tornar as escolas cada vez mais internacionais. Esse é o nosso projeto. E, por outro lado, o deputado Sou Ka-ho também colocou algumas questões sobre o Instituto Cultural, sobre o plano de 10 anos e também os subsídios. Eu vou pedir à Presidente para fazer a apresentação. Muito obrigada, senhora secretária, senhor presidente, senhores deputados. Vou agora dar uma pequena resposta em relação à questão do senhor deputado Sou Ka-ho. Quanto às políticas da cultura, nós temos que assentar nas bases culturais que nós temos em Macau e depois formar os quadros necessários para podermos formar os quadros pertinentes em resposta às necessidades. E assim é que nós podemos assegurar que a cidade de Macau
seja uma cidade histórica com um conteúdo rico em termos de cultura. E, ao mesmo tempo, temos que ouvir a opinião da sociedade e sim é que podemos delinear as políticas a longo prazo. Há pouco, o Sr. Deputado Sou Carro disse que os subsídios eram para projetos e temos esses subsídios para diferentes projetos, mas ao mesmo tempo temos a formação de quadros qualificados, nomeadamente para formar os especialistas em belas artes, assim como formar os quadros de gestão. Agora, em relação às artes, nós temos que ter produtos influentes para podemos criar uma boa base e daí um subsídio plurianual foi concebido para ajudar as entidades e os grupos. E em relação à questão do deputado Mak Soe Kyun aderir a alguns ingredientes ou gastronomias exteriores a Macau, em relação, por exemplo, à culinária da cidade de Xuân Tak e também de Sichuan, de Pequim ou de Hoi Peng, independentemente de que tipo de culinária, eu acho que vai ser muito bem aceita em Macau. Em relação a outras questões, vou responder mais tarde. Muito obrigado, Sr. Deputado Yusukai. Na verdade, em relação ao regime de proteção da aposentação, nós já somos uma sociedade de envelhecimento. Eu sei que o nosso regime não é mau. Nós temos regime da segurança social, nós temos regime da saúde, que é suportado pelo cofre do governo. E acho que a nossa geração, obviamente, que não vai ter problema. Nós temos garantia de saúde suficiente. Entretanto, nem sempre vamos estar numa situação tão boa. Como é que nós podemos ter uma medida que permita a nossa participação, onde contém também com a introdução do governo para assegurar a vida dos idosos e também não ficar muito dependente do dinheiro do governo, nomeadamente no que diz respeito à hipoteca inversa, que nós temos de lançar mais produtos para assegurar a vida após a aposentação dos idosos. Se calhar nós podemos lançar mais projetos para permitir os idosos a pensarem se participarem ou não. Mas eu acredito que isto é muito útil para o desenvolvimento de longo prazo ou de sustentável da sociedade. Em relação aos materiais ou manuais, temos de assegurar o funcionamento independente das escolas. Sim, eles têm a sua liberdade de ensino, mas em relação aos manuais, eu acho que os serviços públicos têm a obrigação de considerar, de rever se esses manuais são ou não adequados. Porque se eles não utilizem os manuais, nós podemos fornecer. Obviamente que eles também podem utilizar os seus próprios manuais, mas temos de ver se são adequados ou não. Muito obrigado. Eu agradeço a resposta da senhora secretária. Aqui também gostaria de continuar a discutir com a secretária sobre o desenvolvimento da sociedade. O Internet Plus, o sentido de desenvolvimento do futuro para além de Macau pode ser ampliada para a grande Bahia. A senhora secretária também já fez uma apresentação que as instituições de assistência social já têm um plano de eletronização. Será que pode atingir para um nível mais alto que o governo pode tomar iniciativa, ter um plano geral do desenvolvimento da internet, para que a sociedade também possa ter um sentido de desenvolvimento, porque eu acho que as instituições sociais do futuro também vão entrar na grande Bahia.
com a liderança do governo, eu acho que os efeitos vão ser melhor. Em vez de cada instituição tem o seu próprio plano. E em relação ao subsídio aos serviços sociais, como eu já referi, foi lançado em 2015. Eu acho que o governo também deve praticamente fazer uma revisão com o objetivo de as instituições sociais possam também ter um planeamento. No futuro, que a sociedade envelhecida, eu acho que a procura dos serviços vai ser cada vez maior. Por isso, a relação entre o governo e as instituições sociais pode ser melhor. Muito obrigado. Senhor deputado Alcamsan, muito obrigado, senhor presidente. Também obrigado pela resposta da senhora secretária. Por que eu enunciei hoje sobre o despedimento sem justa causa não deve ser permitido? Porque eu espero que o governo, ao proceder à revisão do quadro geral dos professores das escolas particulares, leva em consideração esta minha sugestão. E depois, relativamente à insuficiência de recursos, eu penso que nós temos que pensar como é que possamos tomar uma atitude mais proativa e não tão passiva, dependendo do plano diretor urbanístico. Nos próximos 2 anos, só 200 camas. Estamos a ver que este não é um número suficiente. A senhora secretária, nas reuniões de coordenação, pode tentar pedir mais camas. E é a sua responsabilidade. Por outro lado, relativamente às contribuições retroativas, o governo tem já vindo a responder quanto a esta questão e nas interpelações, mas alguém achará injusta? Porque antigamente 60 meses para obter a pensão integral e agora 360 meses para poder obter a pensão integral. Agora, mesmo no ano de 2010, ninguém pagava 360 meses, porque desde finais de 80, do ano da década de 80 até 2020, ninguém teria pago 360 meses de contribuições para obter a pensão. Os idosos não são imigrantes novos, são idosos que residentes de Macau, e por isso devem pensar melhor. Senhor deputado Massoi Kuhn. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária. Há bocado falaram sobre a espera para a tomografia computadorizada e o teste de MRI. Não são 2 semanas, mas sim à espera de 1 mês. E ainda o governo pode fazer uma triagem para disponibilizar esses serviços no setor privado para que os trabalhadores dos serviços de saúde não precisam de ter horas extras nesse trabalho. E também gostaria de perguntar ao IC, ainda não está feito esta lista de patrimônio cultural. Todas as pessoas estão preocupadas com esta questão de patrimônio cultural. E sobre os ingredientes, os peixes de Sontão são muito bons. As pessoas de Sontão criam bem os peixes que não cheiram a areia. Podem, por isso, exportar para Macau, porque as pessoas devem gostar. Mas ninguém está a fazer este trabalho, já que a senhora secretária é de Sontão, então faça o favor de ajudar neste trabalho. E sobre as viagens típicas a Macau, podem levar os nossos visitantes a comer esses peixes, esses pratos de peixes. E ainda sobre o setor do turismo, eu já fiz uma interpelação. No interior da China não é preciso, em Hong Kong também não é preciso. Por que em Macau é preciso de ter um alvará para o chefe, esses chefes? Muito obrigado.
Senhora secretária, há bocado falou sobre a indústria de criativa e cultura. Eu gostaria de perguntar mais uma área, a indústria da empresa física, sobre a manufatura. Com o desenvolvimento do setor de jogo, antes disso, de facto, o setor de manufatura também era muito importante. Ganhava muito dinheiro. Se agora queremos suportar a diversificação econômica, se podemos integrar também a indústria de manufatura com marca de Macau, assim podemos ter uma marca própria, podemos entrar no mercado mundial. Acho que vale a pena promover a cooperação ou a ligação dessa indústria com outras indústrias. E em relação aos aposentados, agora, na Grande Bahia, é uma tendência que vamos entrar na Grande Bahia. De facto, tem uma necessidade de ambulância e, muitas vezes, no interior da China, se é uma deslocação entre diferentes jurisdições, por exemplo, do interior da China para Macau ou de Macau para Hong Kong, de facto, tem muitas restrições deste serviço. No futuro, na cooperação médica, será que a secretária pode ajudar este aspecto? Muito obrigado. Vamos agora fazer um intervalo de 10 minutos.